Paz de Deus, meus caros irmãos, graça e paz. Mais uma vez aqui, esta manhã, para gravar outro vídeo. Agora, irmãos, eu quero tratar um assunto aqui que me chamou muita atenção a respeito da congregação cristã no Brasil, que muitas às vezes pode achar, por que você fica falando dessa congregação cristã? É porque eu quero esclarecer a muitos o que está acontecendo. Isso não é falar mal, mas é um esclarecimento que deve ser feito. Eu atendi a congregação cristã no Brasil durante um bom período. Por isso, eu posso com precisão falar coisas que muitos não sabem. E como agora, irmãos, eu estou praticamente fora desse sistema e tenho amigos que estão lá dentro e que estão duvidosos, até pessoas que falam para mim, ligam, mandam mensagem. Para onde que eu vou, irmão? Que eu estou muito confuso aqui. Eu quero já deixar um recado para esses irmãos. Irmão, o assunto é aqui, é o seguinte. Você tem que estar em Jesus Cristo. Eu jamais falei para ninguém aqui sair da congregação. Isso vocês não vão poder falar, porque eu nunca falei isso. E nunca xinguei ninguém, e nunca tratei ninguém com mal educação aqui. A não ser quando a pessoa me xinga, aí eu pego pesado, mas também é o meu jeito. Ainda com respeito, certo? Todavia, irmãos, se você está com alguma dúvida e quer entrar em contato, eu tenho sempre falado o meu telefone, que é mais 351 9648 69379. Ou o meu e-mail, simõesraul83@gmail.com, certo? Irmãos, não tenho escondido. Eu acho que se você quer conversar amigavelmente, irmãos, é uma coisa. Agora, se vir aqui falar, ou se vir algum ancião aqui querer falar comigo, também não aceito. Estava enfermo, 3 meses dentro de um quarto fechado, nenhum ancião foi me visitar. Então agora também eu não estou aqui para atendê-los. Eu amo tudo, mas eles também não me atenderam. Quando eu pensava, eu não tenho mágoa, mas eu não me sinto bem, sabe, irmãos? Porque pode gerar alguma coisa na minha saúde, porque na verdade, irmãos, eu fiquei um pouco abalado, não pelo que aconteceu comigo, mas pela falta de, assim, pelo menos quando eu estava enfermo, não é? Porque eu acredito assim, eu não estou me justificando nem nada. O que eles fizeram e pronto. Cada um tem o seu direito de agir conforme que consta. Mas, poxa, eu estava enfermo também e ninguém me visitou, quer dizer, isso daí me deixou um pouco triste, né? Então, irmãos, eu acredito assim, que eles têm o lado deles, têm o direito deles, que eu tenho que respeitar, tem a forma doutrinária que eu tenho que respeitar, afinal de contas, eu tenho respeitado e não tenho aqui jamais denegrido a imagem de nenhum irmão. Agora, tem pessoas que dizem aí que eu estou jogando veneno e etc. Eu não estou jogando veneno, eu estou aplicando a palavra que outrora, para falar bem a verdade, algum tempo atrás, estava com vontade até de voltar, não para o ministério, mas para ter uma liberdade. Mas depois eu fiquei pensando, irmão, comecei a ver tanta coisa que começou a acontecer na sequência, e estudando a Bíblia, analisando, eu vi que não dá, depois ainda mais que entrou essa federação, e que eu comecei a fazer um estudo profundo sobre isso, eu cheguei à conclusão que não era conveniente para mim, pelo seguinte, irmãos, eu ia ter contraste, ia haver um contraste, se eu ficasse indo, eu ia bater de frente com alguma coisa que eu não ia concordar, como eu já não concordei com uma pregação, e é por isso que eu estou entrando aqui. Não é que eu não concordei, eu não sou contra o que está escrito, mas a narrativa daquilo que está escrito, quando ela não é exposta de uma forma que seja original, que é uma fantasia, uma forma de persuasão, eu também conheço, irmãos. Afinal de contas, eu fui ancião, então eu sou contra persuadir. A pessoa tem que pregar e não persuadir. Eu não estou aqui para persuadir ninguém, o que eu vou falar aqui é verdade.
Agora, quanto o teu passado, o teu futuro, o teu presente, irmão, sobre isso eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Porque quem me sustentou até hoje foi o Senhor. Nas minhas missões, eu não recebi coleta. Então, graças a Deus que ninguém pode dizer, não, ele foi também um que pegou coleta e isso e aquilo. Não. Ao contrário, eu usei o dinheiro que Deus preparou para mim. E alguns irmãos por fora me ajudaram. Se eu falar para vocês que a congregação me deu coleta para mim, para Israel, para a África e para outros lugares, eu vou mentir, porque não deu. E também não ficava em hotel 5 estrelas, não, irmão. Quando eu fui para a África, eu fiquei lá num lugar, só Deus sabe como é que era. Então, eu quero deixar claro isso daí para ninguém. E outra coisa, eu não estou fazendo vídeo para enriquecer, não. Porque se eu quisesse, como eu já disse muitas vezes, e vou tornar a repetir, um maçom da Congregação Cristã no Brasil me convidou para abrir uma igreja aqui em Portugal e me dava a igreja pronta com uma casa nos fundos. Certo, irmãos? Ele é da congregação, porém, ele não queria nem saber. Ele ia fazer, eu colocaria o nome que eu quisesse. Mas eu não quis, porque eu não sei o que é isso, não estou falando mal de maçonaria, porque eu também não sei o que é, entendeu, irmãos? Apenas, eu não senti, irmão. Eu prefiro ficar assim, sem igreja, congregando ali onde eu estou indo, que é uma igreja sadia, pelo menos é uma igreja bíblica, e fazendo os meus vídeos e também pregando aonde Deus me envia. Aonde Deus me envia, pode ser. Eu fiz batismo já na beira do rio, eu fiz batismo já com uma senhora que estava morrendo dentro da casa dela, logo ela faleceu. Eu atendi o funeral dela 2 vezes, uma na capela mortuária e outra no cemitério com bastante gente. Eu fiquei até um pouco constrangido, porque tinha muita gente e todo mundo queria saber onde é que era a igreja que eu ia para poder ir congregar comigo. Se naquele dia eu tivesse um lugar, um espaço, irmão, eu confesso para os irmãos, não estou querendo me exaltar, mas muitos já teriam aceitado a Jesus Cristo aqui. No momento, eu também não estava indo na igreja que eu estou indo hoje, senão eu até mandaria para lá, porque eu vi que lá é uma igreja que também ela não tem nada a ver com federação. Eu já conversei com os líderes, eles não estão nesse movimento, e eles me explicaram muito bem o que é esse movimento. Então eu tenho consciência do que eu estou falando. Agora cada um julgue como quiser. Se você quiser entrar aqui para ficar falando besteira, então não entre. Mas eu vou falar a verdade. Eu sou muito mais franco, irmãos. Aqui não é atacar, aqui nós estamos sendo francos. Mas afinal, vamos entrar logo no assunto, para não ficar tomando muito tempo do vídeo, né? Porque depois a gente cansa vocês aí. O assunto é o seguinte, irmãos. Eu vou ler um trecho aqui da palavra, no capítulo, em 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 1, capítulo 1, ou melhor, no capítulo 2, perdoe, irmãos, capítulo 2, o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 em diante. 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Só até aqui. Amém. Irmãos, nós sabemos que o dom de Deus, não existe nada que supera o dom de Deus, principalmente na exortação, na pregação, nas explicações da palavra de Deus. E tem pessoas que têm sabedoria. Sabedoria no contexto espiritual, quando o Espírito Santo vem e nos toma pela inspiração. Isso não quer dizer que nós não podemos buscar o conhecimento. Conhecimento é aquilo que nós procuramos aprender, às vezes lendo, às vezes pesquisando. Isso é conhecimento. Sabedoria, ela parte do princípio do temor. Por isso que em Provérbios diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando a pessoa tem temor de Deus, ele tem sim já a sabedoria, independente dele ser
analfabeto, ou dele não saber ler ou escrever, ele tem sabedoria. Agora, o conhecimento, tem pessoas que dão o dom de doutor, ele tem conhecimento. Não é que ele fica estudando, ele lê uma vez só, já aquilo fica tudo na mente dele, ele estuda uma vez só, já fica tudo. Mas ele faz a parte dele. Vejamos que o apóstolo Paulo, irmãos, que escreveu esse livro, era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, irmão, era considerado um rabino PhD naquela época. Um rabino que era reconhecido pela sua sabedoria, pelos seus conselhos. E Paulo foi criado aos pés. Por que aos pés? Porque era costume na época de que o discípulo sentava no chão aos pés do seu mestre. Rabi, quer dizer mestre, ou rabino também. E Paulo era um homem que tinha esse conhecimento. E alguém disse que Paulo falou, o que eu tenho é esterco e tal. Mas, irmão, vamos analisar isso de uma forma diferente. Uma terra que não é fértil, ela precisa de esterco. Paulo nunca, irmãos, ele disse que aquilo ali não prestava para nada. Ele queria dizer que aquilo estercava a terra dele para que ela ficasse fértil. Que terra? O coração. Para que quando a sabedoria de Deus, o Espírito de Deus o tomasse, ele pudesse ter então condições de expressar com maior facilidade aquilo que tinha que ser expresso. Isso não quer dizer que Pedro não foi usado, que outro não foi. Pedro não tinha estudo. Irmão, Pedro e os outros não tinham. Lucas tinha, Lucas era médico. Porém, tem uma coisa, eu vou dizer para vocês. Quem era o professor dos apóstolos? Já pararam para pensar nisso? Era um rabino, era um rabi, mestre. Era um mestre, irmãos. E ainda o Filho de Deus, você acha o quê? Não existe teólogo, não existe nada maior do que o Senhor Jesus Cristo. Se tem algum que escreve algum livro, alguma coisa com uma boa intenção, não tem problema nenhum eu ir ler, eu vou examinar de tudo e vou reter o bem, irmão. Isso aí é uma ignorância se a pessoa não achar que não pode. Só pode ler alguma coisa da sua denominação. Mas por que você está falando tudo isso? Porque eu pude ter a oportunidade de ver um culto, irmãos, ali dos Estados Unidos, com o nosso caro irmão Luiz Euclides, que eu não tenho nada contra esse irmão, quero deixar bem claro, muito pelo contrário, quando eu estive na casa dele, fui muito bem tratado, muito bem recebido, e não posso jamais falar contra esse irmão. E até o que me causa um pouco de preocupação é que eu percebi, se o irmão Luiz ouvir isso, eu quero que ele não fique ofendido com a minha pessoa, porque eu acredito que ele é uma pessoa muito inteligente, que eu ainda tenho consideração por ele, no sentido do que eu aprendi com ele durante uma madrugada, que ele contou coisas para mim muito profundas, dos anjos, enfim, quem eram os anjos. Irmão, eu lembro tudo que ele falou. Até não vou falar aqui, porque pode causar algum problema, não é? Mas eu aprendi muito com esse irmão. Esse irmão é uma pessoa muito inteligente e tem muita sabedoria espiritual e também conhecimento material. É plausível que ele esteja ali onde ele está. Mas o que me causa espanto, irmãos, é que ele pregou ali nos Estados Unidos uma pregação que não é pregado aonde ele está agora, no Brás. Ele mesmo prega contrário àquilo. Tudo que ele pregou ali nos Estados Unidos não é a realidade que ele prega no Brasil. Agora eu pergunto, em qual dessas pregações eu tenho que acreditar? Na que ele prega no Brás ou naquela que ele pregou em alguma, não foi toda, não é? Mas alguma coisa que ele pregou nos Estados Unidos. O porquê motivo há uma mudança de temperamento ou espiritualmente que foi pregado desta forma? Porque por menos que isso, um amigo meu aqui em Portugal, que prega também Jesus Cristo, foi afastado do ministério praticamente, foi pedido a ele que ele parasse. Inclusive, eu tenho a carta dele, eu não vou ler porque eu não pedi autorização para ele, mas eu poderia até procurar a carta dele, deve estar em um dos meus PDFs aí. Mas eu não vou fazer porque eu também não pedi autorização, eu tenho esse respeito, essa educação. O que me chama a atenção é que deu uma certa impressão
que esta palavra, o irmão me perdoe aí e tal, mas eu sou obrigado, eu reconheço ele, irmãos, por isso que eu estou falando isso, eu não quero magoá-lo, porque não é minha intenção. E nem magoar ninguém, certo, irmão? Por isso que eu falo aqui com bastante cautela, porque não é nada pessoal, certo, irmão? Isso aí estou falando do irmão, não né, dizendo a respeito pessoal, quer deixar claro, mas a respeito de um líder, que como ele é, uma pessoa até íntegra, que tem muita sabedoria, mas que ali eu fiquei assim, eu também não sou uma pessoa que não estudo, que não tem conhecimento. Eu não estou me exaltando, mas eu procuro também, eu sou uma pessoa que me dedico. Às vezes eu fico até de madrugada lendo, procurando, buscando, né? Eu tenho um pequeno curso, não que nem ele, mas acontece que eu fiz isso porque eu gosto, eu amo fazer, descobrir, aprender, mas isso também para mim é um adubo também. O que é significativo para mim é a escritura, soberana e eterna. E não quero jamais dizer que ela contém a palavra de Deus. Para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, com todo respeito, vocês podem achar até, mas o irmão está muito se desculpando. Não é que eu estou me desculpando, irmãos, eu estou falando como eu faço. Eu sou uma pessoa que aprendi assim. Meu pai me ensinou a ser educado, meu pai me ensinou a ser assim. Meu Jesus Cristo me ensinou a ser assim, principalmente. Eu quero confrontar essa pregação de uma forma que não venha também vocês pensarem que eu estou indo contra. A única coisa que eu quero dizer é que o irmão não prega desse jeito no Brás. Então, afinal, por que motivo foi pregado isso? Foi para persuadir, porque a igreja lá está passando por um processo de êxodo, muitos estão saindo. É isso, é uma persuasão. O que é persuadir, irmão? É você fazer a pessoa, você tentar convencer a pessoa. Isso é uma persuasão. Convencer com palavras mais assim, que mexem. E muitas das vezes a realidade não é essa. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a realidade da congregação cristã no Brasil não é aquilo que o irmão pregou. Certo? Não vem dizer para mim que é, porque não é. Eu fui ancião. Eu estava numa reunião, o irmão estava pregando que não era para tirar a espada, que não era para cortar ninguém, que era para ter misericórdia, porque o Senhor queria misericórdia. Tá? O irmão estava pregando, eu estava na reunião, não era o irmão Luiz Euclides, era um outro presidenciável. Quando acabou a reunião, mandaram alguns anciães ficarem. Eu fiquei, por consideração, porque eu era novo, mas falaram para mim ficar, eu fiquei. O que aconteceu? Chamaram um irmão diácono, não vou falar o nome dele aqui, e quando chamaram aquele diácono, ele tinha uma dívida, mas a gente percebe que é um irmão trabalhador, um irmão que era borracheiro, um irmão que deveria estar passando uma dificuldade tremenda. Eu não agiria daquele jeito. Naquela hora, chamaram o irmão a atenção por causa daquela dívida. E começaram, não deixaram nem o irmão falar, parece que já estava tudo programado. Começaram a atacar o irmão, que você não podia atender a obra assim, porque tem dívida, não sei o quê. Conclusão, o mesmo irmão que pregou que não era para sentar ninguém, sentou aquele diácono. Ora, eu até bati no lado do outro ancião que estava do meu lado, que era bem mais antigo, eu falei, irmão, e a palavra? Como é que fica? Ele falou, fique quieto. Porque senão eu também ia junto, né, irmão? Eu não quis entrar em questão ali, irmão, porque, assim, vou ser bem sincero para os irmãos, não foi covardia minha, porque eu já entrei em questões assim, tá? É porque eu fiquei, assim, meio surpreso, irmão. Eu fiquei, assim, em choque, estado de choque, de ver um irmão pregar uma coisa e depois que ele acaba de pregar, ele faz outra totalmente diferente. Isso é hipocrisia, irmão. É a mesma coisa a congregação dizer, não, nós estamos no ecumenismo, nós não estamos, mas está numa federação, que é a mesma coisa, entre aspas, é um caminho para o ecumenismo. E não vem dizer para mim que não é, irmãos, porque, olha, eu já tenho informações suficientes e eu não estou aqui. As pessoas falam, tem que ter prova, tem que mostrar papel. Irmão, vocês estão pensando que eu estou mexendo com pessoas assim que vão aceitar que eu coloque papéis aqui?
Quero ver se vocês, no meu lugar, colocariam papéis aqui. Quero ver se vocês, no meu lugar, buscassem documentações ou alguma coisa e colocariam aqui. Vocês não fariam isso. Sabe por quê? Porque vocês seriam processados. Eu sou uma pessoa, irmão, que eu penso. Você não é obrigado a acreditar em mim. Você vê pelos atos. Ora, o irmão muda a forma de pregar, irmão. O irmão muda a forma de pregar de acordo à necessidade da localidade ou é o Espírito Santo que está guiando? Eu não estou entendendo isso. Fica aí uma pergunta. E por causa disso é que as pessoas observam, e por causa disso é que as pessoas se afastam. Porque ninguém, irmãos, ninguém também é criança. Né? Ninguém também é criança. Um irmão lá no Braille disse, vamos ver se nós perdoamos. Ora, e depois chega o irmão lá nos Estados Unidos, usando assim de uma palavra de perdão, e depois misturou alguma coisa, falou outras coisas de pessoas que saíram, sendo que, eu não vou colocar gravação, tem um irmão que já colocou, eu não vou copiar o irmão. Deus abençoe o irmão. Eu não sei o nome do canal do irmão agora, senão até divulgaria aqui. Eu não tenho ciúmes disso, isso aí é coisa de criança, irmão. Se eu tivesse o nome do canal do irmão aqui, que é um irmão que eu gosto de acompanhá-lo, certo, irmãos? É um irmão muito humilde e eu gosto daquele irmão, embora ele nem me conheça. Gostaria até um dia de conversar com ele, até fazer uma live, dando umas explicações, como é que funciona algumas coisas dentro do ministério. Por quê, irmão? Ah, você é fofoqueiro. Não sou fofoqueiro. Irmão, estou informando coisas que vocês deveriam saber. Porque existem denominações, como essa que eu estou em de vez em quando, que quando eles vão fazer alguma coisa, eles chamam a igreja inteira. Eles não tomam decisões sozinhos. Entende? Eu não estou justificando nenhuma denominação e nem vou falar o nome. Por quê? Porque para mim, irmãos, eu vejo que há um sistema que já está trabalhando ocultamente, sem vocês saberem, e que vai chegar um momento que não vai demorar, que vocês vão ficar sabendo. Infelizmente, não adianta eu ficar batendo de frente. A única coisa que eu tenho que dizer para vocês é que vocês não vão atrás de conversa. Paulo falou assim, ó, tá claro, eu vim convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, e não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. E estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E a minha palavra, a minha pregação, não consistiu em palavras de demonstração, de sabedoria humana. Você acha que Paulo, tudo isso aqui que ele escreveu aqui, não é conhecimento para escrever uma carta desse gênero? Claro que é. Mas ele não usou a sabedoria humana dele ainda, irmãos. Imagina se ele usasse. Às vezes a gente aplica um pouquinho daquilo que a gente sabe. E deixa pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos inspirar, entendeu, irmãos? Então julguem vocês, irmãos. O irmão pregando no Brás e o irmão pregando nos Estados Unidos. Aí vocês tiram uma análise e vejam como que pode sim existir algumas coisas estranhas por trás de federações, de instituições e de sistemas religiosos. Esse eu queria falar, não atacando ninguém, mas deixando claro que essa é a minha opinião e que os irmãos devem tomar cuidado, porque, irmãos, nós estamos mesmo no final dos tempos. Deus abençoe a todos e que Jesus Cristo, irmão, não seja só lá nos Estados Unidos a base da pregação. Porque tem irmãos lá que pregou o evangelho e sentaram, não é? Ou fizeram de tudo para ele sentar, não é? Pior que na Itália é da mesma coisa. Pior que ainda levantam calúnias contra pessoas inocentes. Pessoas inocentes que sofreram, estão sofrendo até hoje, mas suportam. Eu chamo aqueles irmãos da Itália que passaram pelo que passaram de heróis. Isso que eu chamo. Porque passar o que aqueles irmãos passaram, lutar o que aquele ancião e sua esposa lutou, e agora está passando por isso, irmão, isso para mim é uma vergonha, isso para mim é uma falta de consideração, e eu admiro muito eles. Eu não vou falar o nome aqui,
Mas eu acho assim que vocês aí da Itália também, isso aí eu vou falar com a Itália também, deveriam procurar esse irmão e congregar aonde ele está congregando, porque ali vocês vão comer a palavra de Deus, ok? Provavelmente eu vou deixar uma legenda em inglês aqui, eu vou deixar em inglês, para que talvez não seja muito perfeito, que eu vou usar a legenda aqui do YouTube, todavia alguma coisa vai ser útil para alguém que só fala inglês, não é? Caso contrário, Deus vai dar a luz para você entender. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Amém e amém.